questão de número 10 do capítulo 6 do Halliday Fundamentos de Física, volume 1, nós temos o seguinte. Por volta de 1915, Henry Minkowski, da Filadélfia, pendurou-se no caibro de um telhado, apertando-o com os polegares de um lado e os outros dedos do outro lado. A massa de Minkowski era de 79 kg. Se o coeficiente de atrito estático entre as mãos e o caibro era de 0,7, qual foi, no mínimo, o módulo da força normal exercida sobre o caibro pelos polegares ou os dedos do lado oposto? Então, nós temos o seguinte. Foi um feito aí pelo Henry no ano de 1915, onde ele se pendurou em caibros de telhado, e se movendo por eles. Então, nós temos o seguinte. Para analisar as composições das forças atuantes sobre ele, já que ele está única e exclusivamente se pendurando pelas forças entre os dedos e o polegar, pressionando o caibro como se fosse uma concha, nós temos o seguinte. Nós temos a força de atrito estático, já que ele não se move, a força suficiente para manter ele preso. Então, nós temos de um lado do caibro a força de atrito exercida pelos seus 4 dedos em conjunto. Do outro lado, a força exercida pelo seu polegar, quer dizer, a força de atrito entre o polegar e o caibro, e a força de atrito entre o conjunto das mãos e o caibro. A mesma coisa acontece com a outra mão. Então, nós temos aí, supondo que ele aplique uniformemente as forças entre o polegar e os 4 dedos em conjunto da palma da mão, então vamos supor que seja a mesma força de atrito sendo aplicada nos 4 lados de apoio para sustentar o seu próprio peso. Então, isso significa que, analisando elas como um todo, nós vamos ter que essa força ela tem que sustentar a força peso do corpo de Henry. Então, isso significa que no sentido oposto, e também temos a força normal, que aponta no sentido oposto à superfície de contato dos dedos e do polegar. E a força de atrito estático, ela é multiplicada por 4, porque tem cada um ponto de apoio. Temos 4 pontos de apoio, na verdade, o conjunto das palmas das mãos esquerda e direita e o polegar esquerdo e direito do lado oposto a cada palma de dedo, a cada conjunto de dedos, na verdade. Então, esse é o diagrama de forças, E ele quer a força normal, em conjunto desses pontos de apoio, que são 4. Então, fazendo a análise das forças, nós temos que a força resultante no sentido vertical, no eixo Y, vai ser 4 vezes a força de atrito estático, que está no sentido positivo do eixo Y, portanto, positivo, menos a força peso, que se opõe à força de atrito. Como ele não se move, ou seja, a força suficiente para manter ele suspenso ali, no caibro, então a força resultante é nula. E aí a força de atrito estático vai ser igual à força peso. Lembrando que essa força ela é um componente de cada ponto de apoio. Então nós temos 4, Então 4 vezes essa força, levando em consideração que está sendo aplicada de forma uniforme, ou seja, a soma do conjunto dos 4 dedos, em atrito com o caibro, possui a mesma força de atrito que a do polegar e vice-versa. E é isso aplicado às duas mãos. E aí nós temos o seguinte, A nossa força de atrito, como a gente já sabe, é μ vezes a normal. Portanto, como a nossa força de atrito ela é igual ao peso, 4 vezes a força de atrito é igual ao peso, então isso significa
que nós temos que a força de atrito é o peso sobre 4. Então, substituindo esse termo na nossa expressão ali da força de atrito estático, nós temos que a força peso sobre 4 é igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a força normal, que é a componente que a gente quer saber o valor, né, atuante. Então, o que é que a gente faz? Isola essa componente. Então, vai ficar aí força-peso sobre 4 vezes o coeficiente de atrito. A força-peso é massa vezes a aceleração da gravidade, e no caso aqui é a gravidade da Terra. Então, substituindo os valores, nós temos que a massa de Henry é 79 kg, que multiplica a aceleração da gravidade, 9,8, sobre 4, multiplicado pelo coeficiente de atrito estático, que é 0,7. Então, resolvendo a expressão, nós temos que a força normal, né, em conjunto, né, dos 4 pontos de apoio, ou seja, no total, é de 276,5 newtons. Se eu não me engano, no Hardy vai estar arredondado para 276, fechadinho é 277. Né? Eu não lembro agora qual vai ser, mas de qualquer forma está aí a força normal aplicada sobre o nosso Henry, né? Nos pontos de contato na superfície ali de apoio do cabo usada pelas mãos dele. Muito bem, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado. Essa questão ela é bem simplesinha. A única parte que a gente tem que se ater ali é que não basta só considerar a força de atrito como se fosse um ponto único, né? Porque ele tem 4 pontos de apoio, então é 4 vezes a força de atrito, né? Por conta dos 4 pontos de apoio dos dedos dele, né? Aí se atém a isso, o resto é bem simplesinha. Então espero que tenham gostado, curtam, compartilhem, se inscrevam se puderem, críticas, dúvidas e sugestões aí na caixa de comentários e até a próxima questão. Fui!